Olá a todos, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é dia 1º de abril de 2022 e o tema desse vídeo é Quando nos fazem sofrer. Eu decidi trazer esse vídeo após perceber que há pessoas sofrendo, né, de diversas formas, em diversos locais, de diversas maneiras. Tais como crianças e adolescentes nas escolas que sofrem muitas vezes bullying de outras crianças e adolescentes, mulheres que sofrem muitas vezes em casa com o marido ou com a família, muitas vezes crianças também que sofrem com uma família difícil, pais difíceis, ou pessoas que sofrem muitas vezes em ambientes de trabalho onde não há respeito, há agressões verbais, humilhações. Às vezes na rua, às vezes com amigos ou colegas, às vezes com vizinhos. Há pessoas sofrendo por toda parte, em diversos ambientes, devido, é claro, à ignorância de outros seres, que muitas vezes não respeitam, ou julgam, ou fazem mal, ou zombam, ou humilham, ou abusam do poder que tem a mais, às vezes, do que a pessoa, ou abusam, muitas vezes, por ter mais conhecimento do que a pessoa. Como se a pessoa fosse, muitas vezes, mais fraca perante as regras do mundo, né? Enfim, há muitos e muitos casos acontecendo em toda parte de pessoas que sofrem em diversas situações. E isso, muitas vezes, tem fins trágicos. Tem pessoas que, às vezes, ficam extremamente depressivas, ficam tristes, ou a vida não anda, a pessoa não consegue fazer mais nada da vida devido às humilhações que sofreu, devido terem se aproveitado dela de alguma forma. Então, devido a tudo essas coisas que estão acontecendo, né, no mundo, decidi trazer esse tema neste vídeo. Eu acredito que esse vídeo irá ajudar a esse tipo de caso, que é muitas pessoas. Eu acredito que todo mundo, hora ou outra, já passou ou passará algo assim na vida. Então esse vídeo serve a praticamente todo mundo, né? No mundo em que a gente ainda está, nesse planeta Terra, por exemplo, ainda há muito dessas coisas ocorrendo. Então todos estão suscetíveis a ocorrer isso na vida hora ou outra, de sofrerem algo com alguém. Então esse vídeo vai ser bem útil para todo mundo, praticamente. Espero que esclareça bem esse assunto e também que as possíveis soluções ajudem. Então, para quem já sofreu, poderá ser ajudado. E para quem não sofreu, já fica o alerta, né? E espero que esse vídeo contribua. Para todo mundo em que já sofreu algum tipo de coisa nessa vida, que alguém causou mal, seja pessoas na escola, seja o marido, seja o vizinho, seja o chefe, seja o superior no trabalho, para todos que já sofreram algum tipo de humilhação, algum tipo de abuso verbal, físico. E para quem já causou esse tipo de coisa também, né? É importante entender uma coisa, que existe uma coisa chamada bom senso. Bom senso. Isto, desde muito cedo eu fui entender e não precisou ninguém me explicar isto. Isso é uma coisa
eu acredito que já é natural, que já está dentro da gente. Você precisa ser muitíssimo ignorante e estar muitíssimo distante do Criador, de Deus, para não perceber isto, né? Não ter bom senso em relação a isto. Mas, quando a gente tem em nosso entorno, de onde for, trabalho, escola, em casa, o que for, uma outra pessoa, um outro ser, não importa, em que perceba e que ele tem menos, às vezes, conhecimento ou menos habilidade naquilo que você às vezes tem mais, ou que a pessoa tenha dificuldade em alguma coisa, ou que ela é mais fraca fisicamente, ou que às vezes a pessoa ela é mais introvertida, mais tímida, né? Toda vez que percebemos alguma fraqueza no outro ser, o bom senso, o que a gente deve fazer, obviamente, é contribuir para ajudar essa pessoa com isto no qual ela ainda não desenvolveu. Contribuir de uma maneira sutil, de uma maneira em que não parecerá que você é mais ou coisa do tipo, de uma maneira sutil, com amor, com carinho. Isto é a coisa mais saudável, natural e boa de se fazer. Toda vez na qual percebemos que a pessoa tem alguma fraqueza em alguma coisa e você tem aquela qualidade, aquela coisa e pode contribuir com essa pessoa para que ela melhore aquela fraqueza dela, nada mais justo, honesto, simples do que contribuir para que essa pessoa melhore nessa faculdade em que ela ainda não está desenvolvida. Porém, nesse mundo ocorre o contrário disto. As pessoas pegam exatamente as fraquezas das pessoas, pegam a dificuldade da pessoa e pisam exatamente naquilo. Isso acontece, por exemplo, às vezes em casa com o marido, que, por exemplo, ele tem mais dinheiro e muitas vezes a mulher não tem emprego, depende dele financeiramente, etc. E muitas vezes ele abusa desse poder, né? Muitas vezes humilha ela com isto. Acontece nas escolas. Muitas vezes a pessoa que é mais acima do peso, né? Ela é zombada como gordinha, sofre bullying. Ou também o contrário, quando a pessoa é muito magrinha, zombam também, né? Humilham. Ou quando a pessoa é introvertida, zombam também, humilham. Ou quando a pessoa não tem muita beleza física, zombam, humilham. Quem faz esse tipo de coisa, é importante entender uma coisa, que existe o karma ou a lei do eletromagnetismo. Tudo aquilo que você manda, volta, manda, volta. Todo o bem que você faz, que seja para uma formiguinha, ele vai voltar para você. O Criador, ele é muito, muito bom. Portanto, o bem que você faz vai e volta 100, 200, 1000 vezes mais para você. É importante entender que cada fração de segundo, o que você está fazendo, escolhendo, pensando e sentindo, está sendo contabilizado. Seja para o bem, seja para o mal. Se você estiver fazendo escolhas boas, isso está sendo contabilizado para o bem. Está indo e voltando o bem. Mas se você estiver fazendo escolhas ruins, estará indo e voltando coisas ruins, negativas. Todo bem que você faz a um ser volta 100 vezes mais ou muito mais de bem para você. Você se sentirá muito bem, alegre, fisicamente bem, mentalmente, espiritualmente, tudo melhor na sua vida. Mas quando você prejudica alguém, como se tem nesse caso, e causa sofrimento a essa pessoa,
você será cobrado por isso. E voltará exatamente o mesmo para você, muitas vezes, né? Até mais. A quem zomba, humilha ou faz qualquer tipo de abuso de poder com o outro, pense muitíssimo bem antes de fazer isto. Lembre, ou caso você nem sabia disso, agora você irá saber, que tudo aquilo que muitas vezes falamos, esquecemos, mas aquilo que ouvimos, muitas vezes não esquecemos. Quando você faz um mal para uma pessoa, muitas vezes ela não esquece. E aquilo ali pode causar um sofrimento tremendo. E pode durar anos, pode durar a vida toda. Você pode acabar com a vida da pessoa com uma coisa de negativo no qual você fez. Pode ser lá na escolinha, quando você zombou do seu amiguinho, aquilo ali pode prejudicar toda a vida da pessoa e ela deixar de fazer coisas que ela deveria ter feito, ela deixar de fazer bem que ela deveria ter feito, deixar de viver feliz, deixar de ter alegria. Tudo isso por causa de uma zombação que você fez lá na escolinha com o seu amiguinho. E tudo isso, todo esse sofrimento no qual você causou, voltará para você, inevitavelmente. É a lei do eletromagnetismo. Mandou, voltou. Qualquer ser que é esperto, né, e pense em si mesmo, no seu próprio bem-estar, pensa 1 trilhão de vezes antes de fazer qualquer tipo de ato negativo, prejudicando qualquer ser, até mesmo uma formiguinha, pois aquilo irá voltar. Então, para o seu próprio bem-estar, para, digamos que de uma forma mais egoísta possível, para você se proteger, para você não prejudicar a si mesmo, a coisa mais inteligente a se fazer é tomar uma cautela tremenda de não prejudicar nem sequer uma formiguinha, muito menos prejudicar um ser humano, prejudicar, como eu disse, um amiguinho da escola. Então, para quem está vendo esse vídeo e já fez algum tipo de algo negativo contra outro ser, se possível, peça perdão para essa pessoa. Tenha coragem de pedir perdão. Se redima com ela. E não faça mais, obviamente. Não faça mais. Lembre-se sempre, aquilo que você está fazendo e todo o sofrimento que estará acarretando a outro ser, tudo isso será cobrado, tudo isso voltará para você inevitavelmente. Acontecerá provavelmente situações, seja nessa ou seja outra vida, enfim, hora ou outra, situações semelhantes no qual provavelmente terá a mesma dose de sofrimento no qual causou. Portanto, pense 1 trilhão de vezes antes de fazer qualquer tipo de coisa negativa contra a pessoa. Tenha o bom senso. Sempre que perceber que a pessoa tem uma dificuldade em alguma coisa, isto é uma grande oportunidade de você contribuir, de você ajudar com essa dificuldade que ela tem. A pessoa que é tímida, por exemplo, procure muitas vezes falar com ela, ouvir ela, dar uma oportunidade de expressar. É claro, sem ofender, de uma forma sutil, amorosa. A pessoa às vezes que não tem um conhecimento em alguma coisa, e você tem, procure ensinar ela aquilo de uma maneira sutil, de uma maneira sem ofender. Isso é uma coisa tremendamente natural, mas preciso vir falar aqui, trazer um vídeo para explicar isso. Infelizmente, pois em toda parte, em todo lugar do mundo, as pessoas têm feito isso. Pisando, humilhando, julgando, zombando das fraquezas, dos pontos fracos, daquilo em que o outro mais precisava de ajuda, é onde ele é pisado. Tem que haver muitíssima ignorância, muitíssimo afastamento de Deus para se fazer esse tipo de coisa.
Portanto, para quem já fez algum tipo de mal ao outro, prejudicou, qualquer coisa do tipo, ou que gosta de fazer isto, ou que pretendia fazer isso, pense 1 milhão de vezes. Lembre-se do que eu expliquei. Quem já fez, procure se redimir. Se não tem coragem de redimir pessoalmente com a pessoa, escreva no papel um pedido de perdão. Faça uma oração e peça perdão para essa pessoa. Faça isso, pelo menos, para aliviar isso que você fez. Caso você não saiba, tem pessoas, muitas vezes, em escolas, que sofrem bullying. Muitas vezes a pessoa se suicida. Devido a pessoa ter zombado, por exemplo, que a menina, por exemplo, é feia ou que é gordinha. A pessoa não aguenta isso, muitas vezes se suicida. Já pensou você ter o peso de ter causado a morte de outro ser? Já imaginou a cobrança que será feita por você ter causado isto? Suicídio é uma das coisas mais, digamos que, graves, mais difíceis de reparar depois. Que dá um trabalho tremendo no mundo espiritual para recuperar depois isso. Se você causou isso, você causou um dano tremendo. Isso aí terá um karma tremendo para você. Portanto, pense 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes antes de fazer qualquer tipo de ato negativo. Não zombe, não julgue. Toda dificuldade que ver de outro ser, fraquezas, etc., contribua em vez de zombar, em vez de prejudicar. Fazendo isto, ajudando, contribuindo, você estará ganhando créditos, estará ganhando muitíssimo mais. Isso serve para as crianças e adolescentes nas escolas, as famílias, marido com a mulher, mulher com o marido, vizinhos, na rua, no trabalho. Serve para todos os ambientes. É a mesma coisa. Percebeu uma dificuldade do outro, ajude, em vez de fazer qualquer tipo de mal. Seja a luz da pessoa, seja o anjo da pessoa. Você verá como ela ficará grata por isto. E quão bem você estará fazendo com isto. E quanto que você irá se sentir de bem fazendo isto. Você só irá ganhar. Será para seu próprio bem, se for ver. Além de você causar um bem a ela, você causa um bem a você. Quando você faz o mal, você causa um mal à pessoa e também a você. E prejudica tudo. Prejudica todo o cosmos. Pois, como eu já citei, tudo é muito complexo. Quando você prejudica o ser, ele deixa de fazer coisas que deveria ter feito, deixa de ajudar, por exemplo, 1 milhão de pessoas poderia ter ajudado, ou o que for. Então você prejudicou ele, prejudicou todas as pessoas que seriam ajudadas, prejudicou um monte de coisa. Muitas vezes com uma coisinha boba, zombando, por exemplo, na escola, o que for. E para quem já sofreu algo ou está sofrendo, seja na escola, seja em casa, no trabalho, onde for, alguém está lhe causando sofrimento, o que eu recomendo é procure perdoar a pessoa. Não cometa o erro de querer vingança, ou de querer fazer o mesmo, ou de querer fazer mais ainda de mal do que a pessoa lhe causou a ela. Não cometa esse erro. Se você fizer isto, você estará dobrando, triplicando o mal. Você estará propagando o mal. Você estará sendo tão ruim quanto a pessoa, tão mal quanto ela, tão ignorante quanto ela. Você estará se rebaixando a uma posição de fazer o mal tanto quanto a outra pessoa que fez. Procure perdoar o ser que lhe causou o mal. Se recupere disto. Leve como um aprendizado aquilo que a pessoa fez e como uma coisa na qual você não deve fazer a ninguém. Leve como um aprendizado. As dores, as coisas causadas, leve como um aprendizado para a vida. Não leve como uma coisa negativa, leve como um aprendizado.
Quando há uma situação muito ruim, por exemplo, em casa, muitas vezes a mulher que sofre com o marido, que abusa dela, agride verbalmente, muitas vezes até fisicamente. Quando uma situação já passou do limite, procure ter a coragem e sair dessa situação. Sair. Quando você vê que não há mais jeito, saia dessa situação. Saia. Muitas vezes é a melhor coisa a se fazer. E mesmo assim depois, perdoe o outro ser. Perdoe. Ore por ele. Esse tipo de ser muitas vezes que mais precisa de uma oração. Precisa de amor, precisa sentir Deus. Se sentisse, não faria esse tipo de coisa. Para quem está sofrendo em algum ambiente, muitas vezes a solução é esta: sair deste ambiente. Seja trabalho, seja escola, seja em casa. Sair desse ambiente. Quando é possível, é claro. Quando não é possível, muitas vezes é conversar com a pessoa honestamente, tentar chegar a um acordo, explicar que aquilo ali está fazendo mal, por exemplo, ser claro e buscar uma solução para que isso não aconteça mais. Além disso, lembre-se que você sempre pode pedir ajuda. Fazer uma oração, por exemplo, e pedir ajuda para Deus. Você pode pedir ajuda para seus guardiões, mentores, anjos da guarda. Devemos entender também que nunca estamos sós, nunca. Todos estamos sendo protegidos, sendo olhados por seres de luz, sejam guardiões, mentores, anjos da guarda. Eles estão nos ajudando, nos protegendo o tempo todo praticamente. Quando estiver em situações muitas vezes difíceis, ou sofrendo algo, você pode pedir ajuda para eles e eles vão ajudar, sem dúvida nenhuma. Eles já estão ajudando, e se você pedir, ajudarão ainda mais. É importante entender também que nunca estamos só, sempre estamos sendo ajudados. A gente pode não ver, pode não perceber, mas está acontecendo. Isso ocorre de diversas maneiras. Muitas vezes você atrasa para ir ao trabalho e poderia sofrer um acidente no caminho, mas como você atrasou, você foi evitado de sofrer esse acidente. Né? Isso foi uma proteção. Algo parecia ruim, mas na verdade foi uma proteção. Muitas vezes você perde o emprego para depois achar um emprego muitíssimo melhor. Você fica muitíssimo mais feliz. Ou uma pessoa, um relacionamento às vezes, larga de você e você acha que isso é algo ruim, mas depois você encontra uma pessoa que é muitíssimo melhor e mais compatível e que te deixa muitíssimo mais feliz e que você fica muito mais bem. Às vezes, uma coisa ruim acontece e no final depois você vê que aquilo foi bom, que aquela coisa gerou uma outra coisa. Então há N situações aí que mostram que muitas coisas vão acontecendo e parece às vezes obras do acaso, mas na verdade muitas vezes são espíritos de luz que estão ali ajudando e fazendo o acontecimento de coisa que vai levar àquela coisa que será muitíssimo melhor para a sua evolução, para a sua melhoria. Nunca ache que está só. Mesmo quem muitas vezes vive sozinho, não acha que está só. Sempre tem seres ali que estão ajudando, apoiando, tudo para que você evolua o máximo possível. Sempre ore, sempre peça proteção antes de sair de casa, quando chegar em casa, antes de dormir. Qualquer lugar que você for que tiver muita gente, muitos seres, peça proteção. Saiu de casa, já pede proteção, faça uma oração.
com as suas palavras, que seja honesta e de coração. O importante é isso. Em casa você pode também acender incenso. A fumaça ajuda a limpar o ambiente energeticamente, afastar coisas negativas. Sal com água também você pode colocar perto da sua porta, também ajuda a limpar energeticamente de energias negativas, espíritos negativos. Outra coisa que pode ser feita, por exemplo, é você fazer um chá com arruda, alecrim e manjericão. A arruda ajuda a limpar energias negativas, a transmutar em positivo. O alecrim também, o manjericão, ajuda a elevar a frequência energética para coisas positivas, coisas boas, frequências mais elevadas. Essa combinação dessas 3 ervas é poderosa. Você pode fazer um chá, bastando ferver a água, colocar um pouco de cada, deixar por pelo menos 30 minutos. Depois você pode colocar no borrifador e borrifar na sua casa toda. Na sua sala, no seu quarto, na sua casa toda. Isso irá limpar o ambiente. Ajuda muito a fazer esse tipo de coisa. E você pode também se banhar com isto, de tempos em tempos. Tomar um banho com essa água. Simplesmente passar em todo o seu corpo e limpar ele energeticamente. Vou passar umas técnicas agora, antes de finalizar o vídeo, para quem já sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de pessoa que causou sofrimento, enfim, para todo mundo que já sofreu com alguma coisa. Você pode simplesmente escrever uma carta, papel, escrever à mão, tá? Com a caneta. Escrevendo, pode escrever seu nome, por exemplo, né? Eu curo e perdoo. Aí coloque o nome do fulano que ele fez mal. Ou se você muitas vezes nem sabe o nome de uma pessoa, simplesmente pense na pessoa e escreva que fulano tal fez para mim. Eu curo, me liberto e perdoo de tudo, todo o mal que ele me causou. É importante escrever essa palavra perdoa e perdoar de coração, isso, é claro. E tudo fica bem. Mando meu amor e tudo de bom. Simplesmente isto, tá? É fazer um pedido de perdão e cura sincero, de coração. Claro que você pode acrescentar mais coisas nessa carta. Fica a seu critério, as suas palavras. O importante é que haja o perdão e a cura disto. Depois disso, você pode pegar essa carta com a mão por alguns tempos, mentalizar isso, né? Esse perdão, colocar a emoção, o sentimento, né? Que seja de coração, e depois queimar esse papel. Pronto. Isso é uma coisa que aparentemente é simples, mas tem um efeito poderoso para curar e libertar, pois você colocou emoção, você colocou sentimento, você externalizou isso também, escrevendo à mão aquilo no papel, e depois usou o fogo para que aquilo fosse embora. O fogo é poderoso, a fumaça é poderoso, é poderosa também. A combinação de tudo isso é uma técnica muitíssimo poderosa para limpar essas coisas, para curar você disso. Você pode ir fazendo isso com tudo aquilo que já foi feito de mal, que lhe causou sofrimento. Faça com cada coisa. Pode ser, por exemplo, uma coisa por semana, ou até mesmo por dia, de coisa que lhe foi fazendo mal. Você irá perceber como isto irá causar um bem enorme a você, como você se sentirá cada vez mais leve por isso. Outra técnica é de uma meditação com afirmações, mentalizando e, claro, colocando também emoção e sentimento. É sempre a emoção e o sentimento que cria. O mental, ele dá a forma, o sentimento cria. Vamos lá, vou fazer uma que eu
que eu criei. Vocês podem fazer também. Primeiramente, feche os olhos. Junte as duas mãos. Inspire pelo nariz. Lentamente. Solte o ar pela boca lentamente. Inspire. Segure. Solte o ar lentamente pela boca. Inspire. Solte o ar. Foque sua atenção entre as duas sobrancelhas, mantendo essa respiração lenta, suave. Pense, fale e repita comigo. Eu, agora e para sempre, curo e me liberto de todo tipo de trauma, tabu, medo, raiva, ira, inveja. Perdoo tudo e todos que já me causaram algum tipo de mal, algum tipo de humilhação, sofrimento, algum tipo de dor. Seja nesta, seja em outras vidas, desta ou outra dimensão. Eu curo e liberto de tudo que pode estar causando algum tipo de mal. De tudo de negativo. Tudo de negativo vai embora agora e para sempre. Em mim só entra o amor, a paz, a harmonia, tudo de bom e positivo. Eu agora me sinto motivado, energizado, cheio de autoestima, cheio de ânimo, cheio de vitalidade, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de amor, de alegria, de luz. Eu sou luz, eu sou, eu sou. Me encho de luz, de amor, paz. A cada dia que passa eu me sinto melhor. Tudo do passado, tudo de negativo foi embora. Agora eu nasço de novo, com uma vida repleta de tudo de bom. Eu sou autossuficiente, eu me basto, eu me amo, me aprovo, eu me gosto. Agora e para sempre fico imune a todo tipo de coisa negativa que vierem contra mim. E só permito coisas positivas, boas e amorosas. Nada de negativo pode tocar em mim, nada. Somente coisas boas, positivas e amorosas. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Que assim é, assim seja, está feito, graças a Deus. Amém. Fique por alguns instantes. Quando sentir que deve, abra os olhos lentamente. Volte. Sentirá essa energia, esse amor, essas palavras, essa meditação rapidinha, mas poderosa. Instantaneamente sentirá isso.
Você pode ouvir ou fazer com suas próprias palavras. Faça por pelo menos. Faça essa afirmação, essa meditação por pelo menos os próximos 30 dias. Tenha essa disciplina para isso. Você sentirá a cada dia a diferença. Procure, além disto, vigiar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, que sejam também apenas ações, pensamentos e sentimentos bons, positivos e amorosos. Espero que esse vídeo tenha lhe contribuído. Que a paz, o amor, tudo de bom reine no mundo, no planeta Terra e todos os outros planetas, todas as outras dimensões. Que só haja paz, o amor, a evolução de todos os seres, todos contribuindo com todo. Graças a Deus. Obrigado por assistir esse vídeo.